Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, bem-vindos a mais um CPD. Um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra do Senhor. Pessoal, a leitura de hoje é o Evangelho de João, capítulo de número 12. E na nova versão internacional diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que vem o seu rei montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles.
Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Estamos aí nos últimos dias antes de Jesus ser preso, morto e ressuscitar. Na visão de João, essa era a hora. Várias vezes no Evangelho de João para trás, Jesus aparece dizendo: Olha, ainda não chegou o meu momento. Tanto no primeiro milagre, quando Jesus demonstra o seu poder transformando água em vinho, Jesus diz: Olha, ainda não é a minha hora. E outras várias vezes, quando Jesus efetua vários sinais que fizeram com que muitas pessoas crescem que ele era de fato um profeta, alguém extraordinário, Jesus fez questão de dizer: não é a hora. Agora nós estamos em Betânia, Jesus ambientado na casa de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, junto com as suas duas irmãs, Marta e Maria. E Maria faz algo inusitado, que nós temos registro tanto em Mateus capítulo 26, quanto em Marcos capítulo 14. Ela joga um óleo, um aroma caríssimo, um nardo puro, sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Por que será que ela fez isso? Jesus vai dizer mais para frente que ela fez isso para anunciar a morte de Jesus. E conforme o texto diz, a fragrância encheu toda a casa. Mas havia um, dentre todos que estavam lá, que ficou extremamente incomodado com aquilo. Foi Judas Iscariotes. Aquele que durante 3 anos ficou com Jesus. E o texto diz aqui que ele cuidava da bolsa. Ele era o tal do tesoureiro dentro do grupo de Jesus. E ele levanta a seguinte questão: olha, esse nardo puro é muito caro, são 300 denários. Um denário é uma quantia muito cara, equivalente à diária de um trabalhador braçal. Ou seja, aquele perfume, aquela essência, custava o salário de 1 ano de um trabalhador. E você desperdiça desse jeito? Quantos pobres não poderíamos ajudar com esse tipo de recurso? João diz que, na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres, mas ele era tesoureiro e ele levava vantagem daquilo que entrava financeiramente. Veja que, de um lado, nós temos o ato de devoção de Maria preparando Jesus para sua morte e sepultamento, e de outro, um dos melhores amigos de Jesus, um dos seus discípulos mais próximos, Judas Iscariotes, mostrando a sua falsa piedade. Ele que está entre vários e tantos que, mesmo vendo os sinais de Jesus, não creram nele. Aqui nós podemos incluir muitos da liderança religiosa, várias pessoas do povo, o próprio discípulo de Jesus. E aqui nós temos algo muito importante. Embora, veja, Jesus faça milagres, sinais e muitas pessoas creiam em Jesus, outros tantos não creem.
os sinais não nos conferem automaticamente fé suficiente para que nós possamos confiar inteiramente em Jesus. Mais para frente, o apóstolo Paulo vai ensinar que essa fé, ela é obra do Espírito Santo e que essa fé é dada por Deus ao povo escolhido de Deus para que esse povo creia em Jesus. As sinalizações estavam claras, mas não eram todos que estavam lá para ver. Os gregos vieram conhecer Jesus, ter um papo com ele. Todo o povo estava lá para ver o que Jesus estava fazendo e para ver Lázaro, porque Lázaro havia ressuscitado. Tanto é que os fariseus e os religiosos querem matar Lázaro, porque por causa de Lázaro muitos deixaram de crer nos judeus e passaram a crer em Jesus. E olha só, um outro tipo de adesão que nós vemos aqui, a partir do versículo 42, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, esses judeus que creram no coração, não foram capazes de expressar essa fé por medo de serem expulsos da sinagoga. E temos aqui uma observação clara de João, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Crer, fé, é algo tão central nas nossas vidas. É algo que Deus, Ele coloca no nosso coração. É o grande milagre de Deus abrir os nossos olhos para que possamos reconhecer esse Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que é a luz em meio e a iluminar as trevas. Jesus veio exatamente para isso. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, diz Jesus. E a glória do Filho estava exatamente na sua morte. Ele veio para isso, para que por meio do seu maior sinal, que é a morte na cruz, as pessoas, o seu povo, possam crer nele e nele ter a vida eterna. As profecias de Isaías que João cita aqui deixam claro que o crer está restrito a não muitos, mas poucos. Mas aqueles que creem são aqueles que creem que o Filho de Deus foi enviado e que creem na plenitude das promessas de Deus. E quanto àqueles que não creem, as próprias palavras de Jesus para a salvação do seu povo se transformam automaticamente nas palavras de condenação àqueles que não são o seu povo. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós lemos esse capítulo tão especial, quando nós vemos vários tipos de pessoas e vários níveis de fé, uns com fé mais valente, outros com fé mais tímida e outros com ausência total de fé, nós precisamos fazer um sério diagnóstico em nossos corações. Como que eu estou crendo em Jesus? Será que a minha fé é a confiança total em Jesus que me faz obedecê-lo e que me faz andar na luz do Senhor? Ou crer apenas é algo tão superficial que não aguenta as pressões de um sinédrio judaico? Ou aquilo que eu considero como fé, na verdade, é uma falsa piedade, porque eu tenho outros interesses na minha busca por Jesus. Que o Espírito Santo hoje possa nos conduzir a enxergarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E que o mesmo Espírito Santo nos ajude a fortalecer a nossa confiança nesse Jesus que é a luz do mundo, nesse Jesus que é o Messias que vai ser levantado dali a alguns capítulos por meio da sua morte para que o seu povo seja redimido e para que por meio da sua ressurreição todos nós possamos ter conferidos definitivamente a vida eterna que foi prometida por Deus a nós por intermédio do Filho. Creia em Jesus de todo o seu coração e você andará na luz e você terá a vida eterna. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo capítulo de 1 CPD, um capítulo por dia. Até mais.